Olá, raio de sol! Vamos transformar a sua mentalidade com EFT? E hoje nós vamos voltar a falar sobre arquétipos e EFT. O que são arquétipos? Eu postei um vídeo há um tempo atrás e algumas pessoas me pediram para fazer mais e falar mais sobre os arquétipos, para contribuir aí com vocês de uma outra forma. Arquétipos são imagens que foram estudadas e perceberam com essas ativações, quando a gente visualiza muito essas imagens, fica ali no nosso inconsciente coletivo e estimula algumas emoções e pensamentos dentro de nós. Então, esses arquétipos, quando a gente visualiza eles com recorrência, diariamente, estimulando ali aquelas características daquele arquétipo para nós. Então, por exemplo, um arquétipo que se é muito falado é o da Cleópatra, que foi, uma rainha maravilhosa e ela teve muitas qualidades de determinação, de foco, de autoestima, de beleza. Então, quando a gente ativa o arquétipo da Cleópatra, visualizando aquele arquétipo o tempo todo, a gente vai ali ativando as características daquele arquétipo dentro de nós. Isso acontece porque o nosso inconsciente está interligado com o de todo mundo e a gente ali consegue captar as características daquela pessoa. Então, tudo é um arquétipo, tá, gente? Você é um arquétipo, eu sou um arquétipo, cristais são arquétipos, plantas são arquétipos. Então, tudo que a gente vê são arquétipos. E todos os arquétipos têm o lado sombra e o lado luz. O lado luz é aquilo que nos potencializa e o lado sombra é aquilo que vai trazer o lado negativo daquele arquétipo. Então, quando a gente usa um arquétipo, nós temos que tomar muito cuidado com o lado sombra daquele arquétipo, porque ele vai trazer aí coisas dentro de nós para a gente olhar também, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Sempre quando vocês forem ativar um arquétipo, como que a gente ativa o arquétipo? Visualizando ele o tempo todo. Então, você pode colocar uma imagem daquele arquétipo do lado da sua cama, você pode colocar esse arquétipo na tela do seu celular, na tela do seu computador, do tablet. Você pode colocar esse arquétipo como uma estátua. Então, existem várias formas da gente estar visualizando. Eu vou fazer hoje para 4 cartinhas aqui de arquétipos que eu tirei do oráculo do poder animal aqui para a gente fazer as afirmações dos arquétipos. E vou contar uma situação também que eu passei com relação a um arquétipo específico e eu quero que vocês tomem cuidado com isso, porque o que eu vou falar aqui eu tinha consciência do que eu queria, tá? O ano passado, lá para fevereiro, março de 2024, eu queria muito ativar um arquétipo que é um arquétipo que destrói tudo para construir tudo novo. Eu estava sentindo essa necessidade de ter essa desconstrução da minha vida e uma construção de algo novo. E a gente precisa saber que todo arquétipo vai ter ali uma potência. E tem. Às vezes a pessoa fala assim, esse arquétipo não fez nada comigo. Mas daqui a pouco você vê aquilo acontecendo. Tem um arquétipo que é o destruidor. Destrói tudo para construir tudo novo. Então, fevereiro, março do ano passado, 2024, eu ativei o arquétipo do gafanhoto. Só que eu tinha total consciência de que aquilo ia destruir completamente a minha vida e ia trazer coisas totalmente novas. E foi o que aconteceu. Então, eu estava casada, eu me separei, eu estava com uma linha de trabalho, eu desfiz e refiz todo o meu trabalho. Então, assim, as partes que eram muito sólidas na minha vida, eu desconstruí totalmente. E aí construí uma vida totalmente nova a partir disso. E aconteceu exatamente o que o arquétipo do gafanhoto propõe, que ele devasta as plantações e depois você tem que reconstruir tudo.
Então, se você é dolorido, tá, gente? Eu não vou falar bem assim, nossa, eu ativei o arquétipo do gafanhoto e eu fiquei maravilhosa. Não, fui trabalhando as minhas sombras e fui trabalhando tudo que eu precisava trabalhar, principalmente apegos e controle. E depois que tudo passou, aí as coisas foram se ajeitando, eu fui me reconstruindo e tudo foi melhorando. Inclusive, eu comecei a postar muito mais vídeos aqui no canal do Raio de Sol. Então, para vocês verem como que foi importante eu estar fazendo esse processo, porque eu cheguei num ponto da minha vida que eu não queria mais aquela vida. Mas estou pontuando aqui para vocês falarem bem assim, ok, eu só vou ativar se eu tiver condições psicológicas, porque eu sabia que eu tinha condições psicológicas e eu tinha apoio de outros profissionais se eu precisasse para passar pelo esse processo de destruição, tá? Então, tomem cuidado com esse arquétipo, com o arquétipo da Fênix, com esses arquétipos que destrói tudo para construir tudo de novo, porque nem todo mundo dá conta disso, tá? Então, vocês já entenderam o que são arquétipos, como que a gente ativa eles. Os arquétipos, eles têm que ser ativados durante um tempo. Então, você olhar uma vez só não vai te trazer o resultado, a característica daquele arquétipo para o seu dia a dia, tá? Então, você precisa visualizar aí pelo menos 30 dias o arquétipo. E você já entendeu que tem um lado sombra e o lado luz. Então, precisa tomar cuidado com isso. Vamos lá, então, ó. Arquétipo da baleia. Vamos fazer o EFT? A gente vai fazer o reduzido, aquele que bate só aqui no meio do peito, e vamos ir falando a ativação do arquétipo da baleia, tá? Então vamos lá, ó. A baleia, ela atua como uma energia portadora das experiências primordiais do planeta Terra, emissora de sons, equilibradores dos oceanos. Com foco, é hora de concentração no interno mais do que no externo. Momento de equilibrar o corpo emocional e o corpo espiritual. Então, se você está precisando de equilíbrio aí na sua vida, a ativação do arquétipo da baleia. Então, vamos lá, ó. Vocês podem fechar os olhos e ir me acompanhando aqui mentalmente e batendo no meio do peito, tá? Eu sou a concentração e recebo meu direito divino da revelação de quem eu sou. Minha origem, meu propósito, minha missão. Sou a atuação de equilíbrio pleno do meu ego com meu eu superior. Eu sou a concentração e recebo meu direito divino da revelação de quem eu sou. Minha origem, meu propósito, minha missão. Sou a atuação de equilíbrio pleno do meu ego com o meu eu superior. Eu sou a concentração e recebo o meu direito divino da revelação de quem eu sou. Minha origem, meu propósito, minha missão. Sou a atuação de equilíbrio pleno do meu ego com o meu eu superior. Eu sou a concentração e recebo o meu direito divino da revelação de quem eu sou. Minha origem, meu propósito, minha missão. Sou a atuação do equilíbrio pleno do meu ego com o meu eu superior. Eu sou a concentração e recebo o meu direito divino da revelação de quem eu sou. Minha origem, meu propósito, minha missão. Sou a atuação de equilíbrio pleno do meu ego com o meu eu superior. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Relaxa, respira fundo. Vamos para o próximo arquétipo? Ó, arquétipo do morcego. Atua com a energia do renascimento. Os morcegos são adaptáveis pelos sentidos. O símbolo é transpor o eu inferior para tornar-se inteiro com o eu superior. Abandonar hábitos velhos para iniciar o novo com discernimento nos sentidos ocultos. Então, se você está querendo aí abandonar coisas antigas para começar coisas novas, ativem aí o morcego. Vamos lá, batendo no meio do peito. Eu sou a habilidade dos sentidos e da intuição.
Eu sou o poder avaliador de tudo que me cerca para o ressurgir do meu melhor. Eu sou o comportamento e pensamento pleno sempre renovado. Eu sou a habilidade dos sentidos e da intuição. Eu sou o poder avaliador de tudo que me cerca para o ressurgir no meu melhor. Eu sou o comportamento e pensamento pleno sempre renovado. Eu sou a habilidade dos sentidos e da intuição. Eu sou o poder avaliador de tudo que me cerca para ressurgir no meu melhor. Eu sou o comportamento e pensamento pleno sempre renovado. Eu sou a habilidade dos sentidos e da intuição. Eu sou o poder avaliador de tudo que me cerca para o ressurgir do meu melhor. Eu sou o comportamento e pensamento pleno sempre renovado. Eu sou a habilidade dos sentidos e da intuição. Eu sou o poder avaliador de tudo que me cerca para ressurgir no meu melhor. Eu sou o comportamento e pensamento pleno sempre renovado. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Relaxa, respira fundo. Se você gostar mais de um arquétipo desse daqui, você pode pegar na internet. Ah, eu gostei da baleia, do morcego e do gato, que a gente vai falar agora. Faz um combo, coloca os três assim, faz uma colagem, coloca os três e aí você pode colocar no fundo de tela do seu celular, do computador, do tablet, os três juntos, tá? Então a gente pode sim ativar mais de um arquétipo por vez. Vamos falar do gatinho? Atua com a energia da autodescoberta e transformação. O gato possui a capacidade de ver o mágico e o sutil. Hora de aumentar sentidos e entendimentos sobre o mistério da vida e ter independência para acreditar no que é nosso e de estimular a agilidade no corpo e na mente. Maravilhoso, né? Vamos lá? Eu sou a percepção clara. Compreendo a natureza profunda, psíquica e espiritual da vida. Sou forte e destemida. Sou a coragem e a confiança para a autodescoberta e transmutação do meu ser. Eu sou a percepção clara. Compreendo a natureza profunda, psíquica e espiritual da vida. Sou forte e destemida. Sou a coragem e a confiança para a autodescoberta e transmutação do meu ser. Eu sou a percepção clara. Compreendo a natureza profunda, psíquica e espiritual da vida. Sou forte e destemida. Sou a coragem e a confiança para a autodescoberta e transmutação do meu ser. Eu sou a percepção clara. Compreendo a natureza profunda, psíquica e espiritual da vida. Sou forte e destemida. Sou a coragem e a confiança para a autodescoberta e transmutação do meu ser. Eu sou a percepção clara. Compreendo a natureza profunda, psíquica e espiritual da vida. Sou forte e destemida. Sou a coragem e a confiança para a autodescoberta e transmutação do meu ser. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Relaxa, respira fundo. Respira tranquilamente. Mais uma vez. Vamos pro próximo. Ó, o alce. Tá dando para ver aí? Atua com a energia de busca de aprendizado. Momento de competência e empoderamento nas realizações. Trabalhar o amor próprio e a autoestima positiva. Receber a abundância,
usar de responsabilidade para adaptar-se com sabedoria ao meio e com capacidade de suportar os esforços e desafios da vida. Então, ó, quem quiser aí ativar amor próprio, autoestima, empoderamento, realização, aprendizado, abundância, o Alce aí é um excelente arquétipo. Vamos lá? Eu sou a opulência, a responsabilidade sábia, que atua na competência e no amor próprio. Aceito tudo ao meu redor e compreendo que tudo está concorrendo para o bem de tudo e de todos. Eu sou a opulência, a responsabilidade sábia, que atua na competência e no amor próprio. Aceito tudo ao meu redor e compreendo que tudo está concorrendo para o bem de tudo e de todos. Eu sou a opulência, a responsabilidade sábia que atua na competência e no amor próprio. Aceito tudo ao meu redor e compreendo que tudo está concorrendo para o bem de tudo e de todos. Eu sou a opulência, a responsabilidade sábia que atua na competência e no amor próprio. Aceito tudo ao meu redor e compreendo que tudo está concorrendo para o bem de tudo e de todos. Eu me amo profundamente, eu me amo profundamente, eu me amo profundamente, eu me amo profundamente, eu me amo profundamente. Relaxa, respira fundo. Mesmo que você não acredite que os arquétipos estão aqui influenciando o nosso inconsciente individual e coletivo, saiba que sim. Então tomem cuidado com o que vocês têm dentro de casa, com o que vocês visualizam o tempo todo, porque esses arquétipos podem estar te impulsionando a crescer na vida ou te paralisando. Sim, existem arquétipos que faz com que bloqueiem a nossa vida, então tomem cuidado com isso, tá bom? E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com quem você ama e até o próximo Transformando a Sua Mentalidade com EFT.